Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo a mais um episódio na nossa jornada pelo livro de Ruth. Depois de quase 10 anos fora da sua terra, Noemi retorna a Belém, viúva, amargurada, frágil e desesperada. Seu lote de terra foi abandonado por quase uma década. Provavelmente estava coberto de ervas daninhas e não produzia mais uma renda ou sequer o suficiente para alimentá-la. Mas, em contraste com sua amargura, a terra está desfrutando de uma força renovada. No versículo 22 do primeiro capítulo, lemos que era o início da colheita da cevada, que começava em abril e que no hemisfério norte é primavera. Mas Noemi e Ruth precisavam também encontrar uma maneira de sobreviver sem um provedor. Apesar de serem viúvas e pobres, elas estavam lidando com esta situação com diferentes perspectivas. Noemi estava lamentando a perda do que tinha e não tem perspectiva de recuperação, enquanto Ruth está até mesmo empolgada por conhecer o Deus e o povo judeu. Ela não tinha nada comparado a isto em Moabe, mas agora ela tem acesso a algo muito maior do que riquezas terrenas. Ao entrarmos no capítulo 2, vamos ver como estas mulheres respondem à sua vida de volta na terra de Israel. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: "Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir." "Vá, minha filha", respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Então, o capítulo 2 começa nos apresentando o próximo personagem principal da nossa história, Boaz. Boaz era um parente da família de Noemi e um homem rico. E aparentemente Noemi viajou de volta para a área da sua herança familiar. Embora ela estivesse desamparada e não tinha perspectiva de encontrar um marido, esperava que sua família tivesse pena e a ajudasse. E o nome Boaz significa força ou rapidez, o que descreve a sua prontidão para servir. Ele é chamado de parente, que é um termo técnico, mas ele não é apenas um parente de Elimeleque. O termo aqui descreve alguém que é qualificado, de acordo com a lei, para perpetuar a linha familiar de Elimeleque, o que falaremos mais sobre parentes nos próximos episódios. Ele é rico, o que significa que ele é um candidato ideal para ajudar as duas viúvas pobres. E como na hierarquia de Maslow, as mulheres também deviam suprir a sua necessidade de comida e proteção antes de tudo. A necessidade de comida é óbvia. Elas não têm fonte de renda e não podem produzir a sua própria comida da noite para o dia, porque naquela época era uma sociedade que sobrevivia da agricultura, plantação e colheita. Elas precisavam encontrar uma maneira de comer para sobreviver naquele momento. Então, precisavam encontrar uma fonte de proteção também. Assim como hoje, duas mulheres vivendo nas ruas ou nos campos eram muito vulneráveis. Então, Ruth, sendo a mais jovem, toma a iniciativa em cumprimento à sua promessa a Noemi. Ela sai para encontrar uma maneira de prover comida para ambas. E nas suas circunstâncias, a única escolha que tinham era mendigar. Então Ruth pede permissão a Noemi para colher espigas nos campos. O resto que os trabalhadores deixavam para trás, e aqui vemos o Senhor em sua misericórdia fazer uma provisão para viúvas e os pobres sob a lei, muitos anos antes. O Senhor disse a Israel para colher seus campos de uma maneira particular, para garantir que os necessitados pudessem encontrar provisão de uma maneira honrosa. Em Levítico, capítulo 19, versículos 9 e 10, nós lemos: "Quando fizerem a colheita da sua terra,
Não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para os necessitados e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Colher grãos é um processo de várias etapas. E naquela época, e em alguns lugares até hoje, eles seguem estas etapas. Primeiro, os homens pegavam lâminas longas e afiadas, presas a longos pedaços de madeira, e as balançavam através dos talos de grãos para cortá-los até o chão. Depois, outros vinham e coletavam os talos em feixes. Então, os feixes eram levados a um terreno onde o fruto era separado das cascas, geralmente pelo pisoteio de bois. E, finalmente, o grão era peneirado para separá-lo da palha. No livro de Levítico, o Senhor ordenou que aqueles que colhiam o grão do campo fossem intencionalmente descuidados. E à medida que os homens cortavam os talos, eles geralmente balançavam a foice de maneira circular, cortando arcos de grãos a cada passada. Quando chegavam ao canto do terreno, o seu balanço geralmente deixaria para trás um pedaço triangular de grãos não cortados. Então a lei dizia para deixar estes triângulos, cantos no campo. O objetivo era deixar algo para o estrangeiro ou necessitado. O estrangeiro referia-se a qualquer pessoa que peregrinasse na terra de Israel e não tivesse uma propriedade, alguém como Ruth. E o necessitado referia-se a qualquer pessoa em Israel que estivesse em necessidade devido a circunstâncias infelizes, como a viuvez, alguém como Noemi e também Ruth. É interessante que o Senhor ordenou ao povo que deixasse os grãos em pé. Ele não disse para colher tudo e depois fazer uma doação aos necessitados. Ao invés disso, ele ordenou que os necessitados tivessem a oportunidade de colher por si mesmos. O objetivo era garantir que os necessitados e estrangeiros não sofressem a humilhação de receber esmolas. Eles poderiam colher por si mesmos, tendo a dignidade de trabalhar pelo que recebessem, mesmo enquanto colhiam no campo de uma outra pessoa. Em certo sentido, eles eram trabalhadores contratados por um dia e estavam recebendo o fruto do seu próprio trabalho. E isso é exatamente o que Ruth esperava fazer. Noemi provavelmente deve ter ensinado Ruth sobre isso. Ela teria dito a Ruth que poderiam sobreviver se encontrassem um proprietário de terras disposto a obedecer à lei de Levítico. O que parece não ser muito complicado para nós, mas era um grande passo de fé, considerando que estamos falando do tempo dos juízes, onde possivelmente a maioria das pessoas daquela época ignorava a lei, porque todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos. Mas de volta ao versículo 2 do capítulo 2, Ruth pediu permissão porque estava correndo um risco ao sair sozinha para os campos. E Noemi estava correndo um risco ao deixá-la ir e permanecer sozinha nos campos. Mas se quisessem sobreviver, teriam que se separar. Então Ruth começa a seguir os ceifeiros para os campos. Como moabita, provavelmente não conhecia muitas pessoas em Israel além de Noemi. Então, enquanto vai de campo em campo, ela não tem ideia de onde está indo. Ela colhe espigas por um tempo em um local e se move quando acaba o trabalho. Colher espigas era um trabalho árduo, o dia todo nos campos, exposta ao sol e sem água. Mas pela providência do Senhor, Ruth encontra seu caminho para o campo de Boaz. O escritor do livro diz no versículo 3 que ela aconteceu de chegar ao campo de Boaz. Mas este escritor não quer dizer que foi um acidente ou que não estava de acordo com o propósito de Deus. Pelo contrário, o escritor quer dizer que Ruth não sabia o que estava fazendo, mas Deus certamente sabia. E enquanto ela trabalha no campo, o dono deste campo aparece. Ruth, capítulo 2, versículos de 4 a 7.
Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam o mesmo. O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Boaz vem para o seu campo de Belém e, ao entrar em sua propriedade, ele imediatamente percebe a presença da jovem mulher ceifando em sua terra. Quando ele retorna para sua casa, ele cumprimenta os seus servos, dizendo: que o Senhor esteja com vocês, ao que eles respondem da mesma forma. À primeira vista, passamos até despercebidos por este versículo. Um patrão cumprimentando seus empregados com a bênção do Senhor e os empregados respondendo o mesmo. Se nos nossos dias isto já está sendo raro de se encontrar, imagine no tempo dos juízes, onde as pessoas haviam se esquecido do Senhor. Então, ter um homem durante este tempo cumprimentando e abençoando até mesmo seus servos desta maneira nos diz algo importante sobre o seu caráter. Porque os hipócritas, eles exibem a sua piedade apenas diante de pessoas de privilégio, riqueza, poder, fama. Porque ao fazerem isso, eles buscam causar uma impressão e ganhar favor para alguma vantagem no futuro. O resto do tempo eles voltam à sua verdadeira natureza, dominando os pobres e aproveitando-se dos fracos. Mas um homem ou mulher verdadeiramente piedosos praticará a sua piedade até mesmo diante dos menos favorecidos da sua comunidade. Como Tiago nos diz, no capítulo 1, versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago nos diz que a verdadeira religião, a verdadeira adoração a Deus é servir os desfavorecidos. Como viúvas e órfãos não têm nada a nos dar em troca, estes grupos geralmente não nos conferem status. Por que dedicar tempo para investir em pessoas destes grupos? Porque amamos a Deus. Então, quando Boaz volta sua atenção para Ruth, uma pobre viúva, moabita, estrangeira, ceifando em seu campo, vemos ele praticando a verdadeira religião. O servo de Boaz explica a ele que Ruth era a moabita que voltou com Noemi e que ela havia pedido para trabalhar no campo, e ainda acrescenta que ela tinha trabalhado o dia todo e só agora se refugiou por um tempo no abrigo. E o relatório do servo sobre Ruth nos diz também algo sobre o caráter dela. Embora ela estivesse desamparada e buscando a generosidade de estranhos, ela estava trabalhando duro para seu sustento e de sua sogra. Não estava esperando que uma ajuda simplesmente caísse em seu colo como se fosse um direito dela. Ela reconheceu que a lei fazia provisão, mas apenas se ela trabalhasse. Ruth estava em necessidade, mas buscava ajuda com uma atitude de serviço. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 10 a 15, nós lemos Paulo ensinando a igreja. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Então, a atitude disciplinada e trabalhadora dela também é evidência do seu caráter piedoso. E lemos no texto que Boaz estava curioso sobre as origens de Ruth. Mas por quê? Você sabe quem é a mãe de Ruth? Isto mesmo,
Raabe, uma mulher gentia de Jericó que encontrou refúgio no Deus de Israel. Raabe ajudou 2 espiões de Israel quando eles entraram na terra sob a liderança de Josué. Como recompensa por esta atitude corajosa dela, eles pouparam a sua vida e de seus familiares e a acolheram no meio do povo de Deus. Raabe, como Ruth, foi ligada a Israel pela graça de Deus, e dessa forma ela também veio a conhecer o Deus verdadeiro de Israel. Raabe também está na linhagem do Messias. E assim, Boaz era um judeu próspero entre o povo de Deus, porque alguém concedeu misericórdia a uma mulher gentia, a sua mãe. Então Boaz dá instruções particulares ao seu servo. Ele diz, nos versículos de 8 a 13: Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e, prostrada, rosto em terra, exclamou: Por que achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: Continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Que interessante como Boaz se aproxima de Ruth enquanto ela ainda está sentada no abrigo e a chama de minha filha. Imaginem comigo, Ruth, uma jovem, viúva, estrangeira, vulnerável e provavelmente muito preocupada que alguém pudesse se aproveitar dela. Agora o mestre da casa vem até ela e a chama de minha filha. Neste contexto, o termo significa uma serva, uma empregada em sua casa. Boaz está colocando Ruth sob a sua proteção. Ele diz a ela para permanecer em sua casa, no seu campo, seguindo seus ceifeiros enquanto trabalham. Ela não precisaria procurar provisão em outro lugar, porque ele estava garantindo que ela encontrasse tudo o que precisava em seu campo. É uma promessa de provisão. Em segundo lugar, ele também assegura a Ruth que ninguém a tocará, ou seja, ninguém a prejudicará. E esta é a primeira política anti-assédio sexual e encontramos na Bíblia. Provavelmente ele não esperava que os seus servos atacassem Ruth no campo, mas caso alguém estivesse inclinado a se aproveitar da vulnerabilidade de Ruth, ele já deixou avisado a todos para nem sequer pensarem nisso. E tranquilizou Ruth neste assunto. É uma promessa de proteção. Finalmente, Boaz diz a Ruth para tirar água com os seus servos. O acesso à água nas terras quentes e secas de Judá era de particular importância. Alguém como Ruth seria forçado a encontrar água num riacho, se houvesse algum disponível por perto, ou se ela pudesse acessar um poço, que teria que fazer o trabalho difícil de tirar água para si mesma. Mas Boaz elimina essas preocupações ao garantir que Ruth poderá beber água limpa do poço nos jarros enchidos pelos servos dele. Ela não apenas terá acesso fácil à água, mas a terá sem o trabalho árduo necessário de tirar do poço. É uma promessa de privilégio. Boaz entrou na vida desesperada de uma viúva gentia, com promessas de provisão, proteção e privilégio. E isso surpreende Ruth de tal maneira que ela se prostra em respeito a Boaz e pergunta como isso poderia estar acontecendo. Especificamente, ela pergunta por que encontrou favor aos olhos dele.
E a palavra hebraica para favor é chen, que também pode ser traduzida como graça. Em outras palavras, Ruth está perguntando: por que você está mostrando tanta bondade imerecida a mim? Boaz responde explicando o que ouviu, que o testemunho dela a precedeu. Disse que sabe o que ela fez por Noemi e sua família e que ela sacrificou seu modo de vida para ajudar a sua sogra. E este ato de sacrifício por si só já seria digno de alguma recompensa. Mas ele ficou ainda mais impressionado com o compromisso de Ruth de se juntar a um povo e a um Deus que ela nem conhecia. Ele aponta para a escolha de Ruth de buscar refúgio sob as asas do Deus de Israel e pede a Deus que a recompense por sua fé. Então ela toma posse de sua nova posição como serva na casa dele, mas também tem a consciência de que não é como as outras servas. Ela está ciente de que é uma estrangeira que foi trazida para a casa. E o seu reconhecimento é de humildade. E por sua humildade, ela magnifica a misericórdia e a bondade do Mestre. O Senhor uniu um mestre judeu piedoso com uma mulher gentia piedosa no meio de uma cultura ímpia e fez isso por meio da graça. Não é preciso muito esforço para nos vermos nesta história. À medida que nos aprofundamos nela, entenderemos que Boaz representa Cristo de muitas maneiras, mas já podemos reconhecer que o favor de Boaz concedido a Ruth é uma bela representação da graça de Cristo dada a nós, a sua igreja. Nós éramos inimigos, estranhos de Deus, trabalhando no campo do mundo, apenas sobrevivendo. Não estávamos nem procurando pelo Senhor, mas então um dia o Senhor notou a nossa presença, veio até nós, apresentado por seu servo. O servo sem nome nesta história é uma representação do Espírito Santo. O servo então trouxe Boaz até Ruth. Observe que é o Espírito Santo que traz Cristo para o não cristão. E quando Cristo vem até nós por meio do seu Espírito, ele também nos traz a sua graça. Onde antes éramos estranhos e inimigos, Cristo agora nos une à família de Deus. Ele promete provisão para agora e no reino futuro. Nos promete proteção contra a penalidade do nosso pecado e o poder da morte. E nos concede privilégio como filhos e filhas adotivos e nos dá da água viva. Ele faz todas essas coisas por nós antes mesmo de abrirmos a nossa boca para reconhecê-lo, antes mesmo de nos prostrarmos diante dele e de chamá-lo de Senhor. Ele nos levanta e nos concede o seu favor. Vemos tudo isso representado lindamente na história de Boaz e Ruth. Mas e Noemi? Como esses eventos se encaixam em nossa segunda história de Israel e a Igreja? Exploraremos mais sobre isso nos próximos episódios. Um grande abraço, que Deus os abençoe.